Superlotação no PS segue em discussão na Câmara de Vereadores. Profissionais da Secretaria de Saúde buscam alternativas para minimizar o problema. Da música ao teatro, Projeto 7 ao Entardecer apresenta o espetáculo Dona Frida, que também abriu a primeira mostra pelotense de teatro independente. E ainda os principais assuntos abordados na sessão ordinária desta terça-feira. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara, que está começando. Fique com a gente! Olá! Nossa edição de hoje começa com os assuntos que foram destaques na primeira sessão ordinária desta semana. É o quadro Fique por Dentro do Plenário. Anderson Garcia, do PTB, utilizou a tribuna para falar sobre a mobilização que iniciou aqui na Câmara de Pelotas contra o Decreto 53.304 e os diversos prejuízos que poderia causar. Fabrício Tavares, PSD, utilizou a tribuna para falar do aterro sanitário, explicando a realidade de Pelotas e citando exemplos no país. Hoje, no mundo inteiro, está se gerando energia a partir do lixo, só que essa geração de energia depende de um volume significativo de lixo, que só com o lixo de Pelotas não seria possível gerar energia. E hoje Pelotas está mandando o seu lixo para o município de Candiota, ou seja, dentro desta lógica de regionalização, de integração, só que a um custo, se não me engano, de R$1.600.000 por mês. Dila Bandeira, do PSDB, falou sobre as obras na Avenida Duque de Caxias e os transtornos que a população está enfrentando, alertando a Prefeitura. Fernanda Miranda, do PSOL, falou sobre os direitos da criança e do adolescente. Também alerta para os direitos das mulheres e legislações. Marcos Ferreira, do Partido dos Trabalhadores, utilizou a tribuna para falar sobre o pronto-socorro de Pelotas. Ressaltou o papel fiscalizador da Comissão de Saúde. Antônio Pérez, PSB, falou sobre o parcelamento do ITBI que foi aprovado em 2015 e entrou em exercício em 2016 na forma de teste em Pelotas. Zilda Birkley, também do PSB, utilizou a tribuna para falar sobre a possível instalação do aterro sanitário no Cerrito Alegre e o seu projeto na casa. Deixo claro aqui mais uma vez e registrado nessa casa. Eu não sou contra o aterro sanitário em Pelotas. Pelotas gera lixo, sim, e tem que ter um local para depositar esse lixo. Só que eu sou contra o local onde ele vai ser instalado. Isso eu sou contra. Porque vejam bem, a menos de 1.000 metros do aterro sanitário, nós temos uma escola de primeira a nona série. A escola Dona Maria Joaquina, que lá está, e não vai sair dali. O aterro, então, não precisa vir para ali. Temos também o Arroio Pelotas, que com certeza, muito próximo, será também afetado por esse aterro. Fabrício Tavares, PSD, falou sobre a capacidade de produção da Dambi Consulate, que envolve 4.200 famílias de produtores rurais do gado de leite. Antônio Pérez, do PSB, utilizou a tribuna para defender o projeto que adiciona 3 alíneas no artigo 249 do Plano Diretor Municipal. Ontem, representantes de diferentes setores da saúde vieram à Casa Legislativa para discutir medidas que possam conter a superlotação do local.
Na semana passada, nossa equipe acompanhou a Comissão de Saúde e demais vereadores para averiguar a situação do pronto-socorro de Pelotas. Ontem, a Comissão de Saúde da Câmara Municipal e demais representantes do segmento discutiram medidas que possam solucionar a questão da superlotação. A reunião é importante porque avançamos no sentido de discutirmos alguma alternativa para desafogar o pronto-socorro municipal. A decisão da reunião, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, é que o município irá iniciar devolver às cidades de origem os pacientes que não são casos de urgência e emergência. Só para as pessoas entenderem, tem uma dor de garganta, não precisa ficar internado no PS, vai se internar no pronto atendimento das regiões, das cidades regionais. Uma reunião interna marcada para amanhã com os representantes de diferentes hospitais da região sul vão aprofundar ainda mais a discussão quanto à questão dos pacientes de outros municípios que também são destinados ao pronto-socorro de Pelotas, o que amplia a superlotação no atendimento. É uma reunião quarta-feira com todos a região, os municípios que possuem hospitais, para se fazer a contrarreferência das pessoas que estão aqui no pronto-socorro de Pelotas e que pertencem a outros municípios que tenham hospitais e que possam absorver as patologias. No caso, patologias graves e que nós somos referências e que o hospital do município do interior não tem condições, ficaremos com eles. Mas aquelas patologias mais simples e que o município tem condições de absorver serão contrarreferenciadas. A possibilidade de privatização do Banco do Estado do Rio Grande do Sul voltou a ser discutida na Câmara Municipal. O debate que originou mais uma audiência pública na Câmara foi proposto pela Frente Parlamentar em Defesa do Banrisul, frente esta da Assembleia Legislativa. Servidores do Banco Estadual, representantes sindicais, dos bancários e demais entidades participaram das discussões contra a privatização do banco. Vereadores, deputados de Pelotas e da região ressaltaram os números, a importância e a movimentação financeira do Banrisul. Segundo eles, o Banrisul é uma instituição forte e lucrativa para o Estado. É um banco que dá lucro, é uma empresa amplamente lucrativa, bem administrada, está inserida em todo o Estado do Rio Grande do Sul, atingindo quase 100% da população gaúcha. Tem 96 municípios no Estado que não têm o Banrisul. Portanto, o Banrisul ajuda o Estado do Rio Grande do Sul no seu desenvolvimento. E nós não queremos ver esse instrumento importante na mão da iniciativa privada. Queremos que o Banrisul, que é o banco que une os gaúchos e que dá certo, e o exemplo de uma área pública e de uma empresa pública que dá certo, precisa ficar no controle da população e do governo do Estado. No próximo bloco, Dona Frida e seus dilemas tomam conta do palco do 7 ao entardecer. Nós já voltamos. Iniciada sua construção em 1878, a Casa do Barão de Cacequi é provavelmente mais um belo legado do arquiteto ítalo-suíço José Isela Merotti, que fez escola em Pelotas no século XIX. O prédio, um dos expoentes do patrimônio histórico pelotense, forma um impressionante e único conjunto arquitetônico com os casarões 2 e 6 no coração da cidade. A casa foi construída para ser residência da família do conselheiro Francisco Antunes Maciel. Em 2006, foi adquirido pela Universidade Federal de Pelotas e hoje concilia dois mundos, dois interesses complementares, o público e o científico. O prédio, considerado por muitos o mais belo do conjunto, foi restaurado pela instituição. Por fora, o visitante vê um rico exemplo da arquitetura eclética, praticada em sua época. Por dentro, a atenção é tomada pelos forros em estuque decorativo em relevo, pela luminosidade da clarabóia do hall, a escada em caracol, as escaiolas, os azulejos e pelos acessos ajardinados. A Casa 8, que situa-se na Praça Coronel Pedro Osório, na esquina com a Rua Barão de Butuí, é considerada pelo IFAM com justiça uma das mais belas representações do patrimônio cultural e arquitetônico brasileiro, por ser, provavelmente, o único exemplar de estuques artísticos da região.
TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A massa de ar quente e úmida que está sobre o estado desde a última semana deve continuar nas próximas horas, ao menos até quinta-feira, quando a chuva deve voltar a aparecer em Pelotas. Confira agora na previsão do tempo. A terça-feira amanheceu com sol na Princesa do Sul. Com a umidade relativa do ar próxima a 85%, a temperatura nas primeiras horas da manhã ficou na casa dos 12 graus. Ao longo do dia, a temperatura subiu e a máxima chegou aos 24 graus. Para amanhã, a previsão é de que o tempo continue firme. Sol entre poucas nuvens e temperaturas entre 18 e 23 graus. Pela segunda vez, o projeto 7 ao Entardecer leva ao público uma apresentação de teatro. Desta vez foi a peça Dona Frida, que também abriu a primeira mostra pelotense de teatro independente. A companhia de teatro Você Sabe Quem tomou conta do palco do 7 ao Entardecer ontem à noite. O grupo também abriu a primeira mostra pelotense de teatro independente. A história da peça teatral tem como protagonista a Dona Frida e os personagens Cora e seu amante. Casamento? Sim, querido, nosso casamento! Porra, Cora! Fez bem, devido aos últimos acontecimentos com a sua mãe, creio que a nossa melhor alternativa nesse momento seja adiar. Adiar? Sim! O enredo da peça mostra que a viúva Dona Frida passa por grandes dilemas desde que a ambiciosa filha Cora passou a morar com a mãe. A trama durou cerca de 1 hora e lotou o espaço do Pátio 1 do Mercado Central. E a senhora? Que Cora? Veja, Dona Frida, Cora e eu ainda estamos nos conhecendo. Nós não queremos antecipar as coisas. Veja, Dona Frida, o amor é como... O amor é como uma flor que precisa crescer, que precisa florescer, para que possa dar seus frutos. Para quem não pôde acompanhar esta edição do Projeto 7 ao Entardecer, fique ligado na programação da TV Câmara. As apresentações do projeto são exibidas pelo canal Legislativo. O dinheiro me dá sua mãe. Como você pode fazer isso com a mulher que te criou, Cora? Você está me chamando de desalmada? Estou! Pois saiba que sou mesmo. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e obrigada a você também que nos acompanha pelas redes sociais. Mais informações você confere ao longo da nossa programação ou através do nosso site ou Facebook da TV Câmara. Até mais!